paciência e seja tolerante com o tempo e os dias das frustrações. Seja paciente com o alcance do resultado. E espere, porque o Deus que põe a sua vida num contexto histórico, Ele cumprirá com você todas as promessas. Pode louvar a Deus por isso? Eu gostaria de fazer você participante, um pouco mais. Eu sei que é uma escola bíblica e a gente está falando a pastores e obreiros. Mas quando a gente participa e declara, a palavra se transforma nossa. Pode você levantar sua mão direita e dizer: eu tenho uma visão que transcende. E eu tenho uma visão que está marcada num contexto histórico. Aleluia. Aleluia. Oh, o calendário está aberto para a tua vida. O calendário está aberto para a tua vida. As coisas que estão acontecendo na tua vida não são coisas simples. São coisas que marca, que fica marcado, que grava. Aleluia. Sabe, você e eu estamos trabalhando no começo de um século. E estamos trabalhando no começo de um milênio. Nós somos uma geração que está numa transição do século 20 ao século 21. Já fechamos o século 20 e fechamos um milênio e abrimos outros. E estamos no 7º ano. Eu creio que cada minuto da sua vida é importante. Eu creio que cada dia da sua vida é importante. Eu creio que cada semana da sua vida é importante. Eu quero crer que cada mês da sua vida é importante. E eu quero crer que cada ano daqui para frente será importante na sua vida. Capítulo 2. Vamos encontrar o versículo 4. E o terceiro aspecto então é que o profeta, agora, ele está frente a uma visão profética. Mas uma visão profética que, como homem que tem palavra profética, deve estar marcado em uma integridade. Quer dizer, o seu ministério profético não é um ministério que aparece solto, que se acomoda às circunstâncias para agradar a A, B e a C. O profeta está levantado por Deus para dar uma palavra a um povo que não quer ouvir, para um povo que não quer receber, para um povo que está interpretando as condições de outra maneira. Exemplo: o povo está debaixo da escravidão, estão cautivos. Eles pensam que aquela situação é política. Eles pensam que a nação perdeu a sua liderança por circunstâncias. Para Deus, o motivo que levou eles àquilo foi o seu pecado, o seu erro, a sua falta. O povo não interpreta aquilo como uma repreensão, como um chamado de atenção. Em lugar de ver a palavra que chama eles a atenção, que em vez de ouvir a palavra para mudar a conduta, transformar ações, eles mais bem procuram acomodar-se ao cativeiro. Eles querem sofrer menos, e a maneira de sofrer menos não é estar em contra do rei, nem estar em contra do império, é estar acomodando-se com o ambiente que estava dominando o cativeiro. Uma coisa é que você e eu sejamos dominador do ambiente, ou que o ambiente nos domine. No caso do profeta, a luta é essa. O profeta vê que o ambiente está dominando e ele quer que o povo seja dominador, mas o povo é fraco, o povo se sujeita, o povo se entrega. O profeta está contrariado. Deus fala com ele e disse: os filhos são de semblante duro e obstinados, de coração, e eu te envio a eles, e lhes dirás assim, diz o Senhor Deus, e eles que ouçam, que deixem de ouvir, pois são casa rebelde.
hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras. A palavra de Deus para o profeta é: fale o que tem que falar. E sabe o que está dizendo Deus? Eles são casa rebelde. Eles têm atitude de coração duro. Eles não querem ouvir, mas eu quero que você fale. Para o profeta é como innecessário falar. É como repetir o que eles já sabem. E aqui vem algo, meus amados irmãos e obreiros do Senhor, que quero que consideremos. Que muitas vezes nós estamos na mesma condição de Ezequiel. Nos cansamos com a atitude do povo. Pode ser que nos cansemos com a atitude da cidade. E pensamos que a cidade que está envolvida em ateísmo. E pensamos que a cidade que está envolvida no mundo de ocultismo. E pensamos que a cidade que está envolvida em idolatria, que está envolvida em pecado, todo tipo de ações má, nos cansamos. Eu tenho ouvido pastores reclamar e dizer: é que esse povo não tem o ouvido aberto, eles não querem receber a palavra, eles estão ausentes. Agora ouvi do Uruguai, mais de 90% do povo do Uruguai se declara ateu. E mesmo o outro grupo grande estão misturados com o problema do Imagé. E outros estão envolvidos fortemente com ações que não são corretas. Os pastores sofrem no Uruguai. E todo mundo sente que há uma barreira enorme. Que quando falam e pregam, estão pregando a pedras, a ferros, a quem não ouve. As igrejas, algumas delas no Uruguai, são igrejas que não rendem, não têm sustento para os obreiros. Tenho recebido queixa. E eles dizem: é que não há recurso. Nós não podemos esperar que a igreja nos sustente dignamente, porque não há. Essa semana ouvi outra vez esta queixa, porque estive no sul e recebi um grupo de pastores do Uruguai. E eles disseram: ajude-nos em oração, estamos cansados. Países e cidades podem fechar as portas, mas quando você sente que a congregação também tem as portas fechadas, e logo quando você sente que o grupo que está com você quer ouvir coisas que lhe agradam somente, e não aceita que haja uma palavra que corrija, uma palavra que exorte, então o obreiro, o pastor, passa a ser uma pessoa indesejável, senalada por aquele grupo que não gosta de ser confrontado. Ezequiel, ele não tem vontade, não tem desejo de falar, mas Deus disse: eu reconheço que eles são de semblante duro e obstinado de coração, mas eu te envio a eles. Aleluia. Eu sei que eles são duros, e o coração deles são obstinados, são rebeldes, mas eu te envio a eles. Sabe o que está dizendo Deus? Apesar da dureza, eu insisto. E se o Deus que criou, sustenta e vê todas as coisas, tem paciência, por que não tem paciência o profeta? Por quê? Só que, tendo paciência com aquele povo, você tem que ser íntegro. Quando você se levante frente a eles, não pense na crítica, não pense em que se vai rejeitar, não pense que eles vão rebelar-se contra você. Deus disse: talvez eles ouçam agora.
há uma esperança de que falando eles possam ouvir. Sabe o que é? O ensino que está dando aqui é que mesmo em corações duros, fechados e rebeldes, é possível que a palavra entre. Então eu quero, nesse terceiro ponto, dizer para você, porque quero contextualizar imediatamente, que talvez sofre situação como essa, não te desanimes. Mantenha a sua posição, seja íntegro com a palavra, não pretenda agradar ao povo em primeiro lugar, agrade ao Deus que te deu a palavra. E o Senhor disse: você fale a palavra a eles, eles ouçam ou deixem de ouvir. Se eles ouvirem, eles ganham. Mas se eles não ouvem, ganha você. Se eles ouvirem, eles ganham e você ganha. Mas se eles não ouvem, eles perdem e você ganha. O propósito de Deus é que os dois ganhem. Ganhe o público e ganhe o profeta. Mas se o público sigue com o coração duro, despreza a misericórdia, despreza a bondade de Deus, a paciência de Deus, você apegue-se à integridade, fale o que tem que falar, goste a eles ou não goste, você faça o que tem que fazer e agrade o Deus que lhe deu a palavra. Creio que esta tarde eu estou falando a um grupo de profetas. Há homens que Deus levantou no estado de São Paulo e em diferentes regiões do Brasil que têm um ministério profético com integridade, que vai estar disposto a obedecer primeiro a Deus que as pretensões humanas. O resultado então é: se não te ouvem, tranquilo, eles saberão que houve profeta entre eles. Não quiseram ouvir, mas sabe que houve profeta. É impossível encobrir, é impossível esquecer que por aqui passou um profeta. É impossível passar desapercebido que no altar houve um profeta. É impossível. Capítulo 3. Vamos para as duas últimas experiências do profeta. Nessa nós estamos falando uma visão profética com integridade. A terceira, a quarta, ela é extraordinária. A mim me quebranta. Verso 14 do capítulo 3. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui, amargurado, na indignação do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Escutem, uma visão obediente, apesar dos sentimentos. Uma visão obediente apesar dos sentimentos. E aqui é algo que talvez nos obrigue a entrar com calma, porque contradiz a nossa teologia. Disse: o Espírito me levantou e me levou. Quer dizer, ele está debaixo do domínio do Espírito. Mas ele reconhece: eu fui, mas eu estava amargurado e indignado no meu espírito. Que é o que contradiz? Que muitas vezes nós dizemos e pensamos que se uma pessoa chega nesse estado emocional, Deus não fala com ele mais. Ele não vai ouvir, não vai aprender, não vai receber. Que os céus se fecham. A realidade é que o homem Ezequiel era humano. E ele não está satisfeito com a atitude do povo. Ele sigue contrariado. Ele sigue mal.
E ele não esconde. Diz: eu estou mal. Esse povo é rebelde, esse povo é mau. E Deus sigue sendo paciente com eles. Por mim, eu não volto a falar com eles. Por mim, eu não volto a profetizar. Por mim, eles não merecem que Deus siga sendo paciente. E ele está amargurado e está indignado no seu espírito. Porém, ele reconhece: mas a mão do Senhor era forte sobre mim. O que é que eu aprendi aqui? Que há momentos na nossa vida, como momentos na vida de Ezequiel, que nos contrariamos, nos sentimos até revoltados, não queremos nem orar. Não sei se você é passado por esse momento. A situação que você disse: para que orar? Porém o Senhor vem amavelmente. Ele vem amavelmente, porque Ele compreende por que estamos assim. Ele sabe a razão. Ele vê o zelo, Ele vê o cuidado que estamos tendo com a santidade dEle, que estamos tendo no cuidado de que o povo obedeça, creia, responda. E queremos aliar-nos com Deus, a ponto de sentir-nos como sentiu Ezequiel, de dizer: não vale a pena. Porém, em meio de tudo isso, Deus não deixou nem o povo, nem deixou o profeta. Agora é Deus que vem com o profeta. Se Deus tolera o povo, Deus tolera também o profeta. Não sei quantos de vocês têm sentido tolerado pelo Senhor. Ele tolera. E ele disse: eu reconheço que eu não mereço, que eu não sou digno, mas eu não posso ser indiferente quando o Espírito me leva, quando o Espírito me levanta. Mesmo estando eu amargado, mesmo estando eu com indignação, a mão do Senhor sigue sendo forte sobre mim. Companheiros, homens de Deus, se não fosse assim, seríamos desqualificados do seu trabalho, estaríamos fora do seu projeto. Mas Ele é tão especial que nos trata também com paciência. Eu me sinto tratado com paciência. Mas para alcançar isso, tem que haver obediência, apesar da nossa ou do nosso sentimento. Não me sinto bem, mas obedeço. Não gosto, mas eu obedeço. Não me parece, mas eu faço. Ele mandou, eu faço. Ele pediu, eu vou fazer. E quero repetir de novo as duas palavras, ver se eu posso pôr uma colocação melhor. Para você alcançar esse nível, você precisa ser tolerante com a frustração. Não estou dizendo que você deve ceder à frustração. Ser tolerante com ela. Há momentos em que você precisa tolerar a frustração. Se você não tolera a frustração, ela lhe vai arrancar do propósito. Ela vai eliminá-lo do plano. Ela vai mover a sua vida daquilo que Deus desenhou para você. No mundo do esporte, o que permite que um atleta possa alcançar êxito é a tolerância na frustração. Perder uma vez, perder duas vezes, perder três, perder quatro. Mas ele sempre abriga a esperança. Eu vou acertar. Eu vou acertar. Chegará o dia que eu vou acertar. Vai chegar o momento que eu vou acertar. E quando perde, todo mundo sinala, todo mundo acusa, todo mundo diz. Mas ele disse: amanhã eu acerto. Há momentos na sua vida e na minha que nós estamos no lado dos perdedores. E quando estamos no lado dos perdedores, precisa ser tolerante. Precisa.
Quando alguém diz, mas olha, o trabalho dele não cresce, a obra dele não vai, está encrencada, isso não vai para frente, ele não sabe, ele não pode. E você sente que o mundo está se acabando, mas lá dentro você tem uma visão que diz, eu vi outra coisa. Aqui tudo que está acontecendo mostra fracasso, mas o que eu vi na visão de Deus é que vou ter vitória, é que eu vou alcançar. Quero falar aqueles obreiros que são anônimos, homens que não estão conhecidos, que não são vistos nos púlpitos, não são vistos, não são, como explicar? Não são honrados publicamente, não são destacados. Quantos há assim? Quantos? E alguma vez você pensou de sair, de fugir, de dizer, eu deixo isso. Eu posso voltar para a minha profissão, eu posso voltar para o meu trabalho, eu posso voltar para a minha tarefa. Mas logo você disse, mas eu quero ser obediente ao Espírito que me diz que o caminho é por aqui, que é aqui. Deixa eu dizer para vocês que os meus primeiros 10 anos na Colômbia, eu sofri isso. Uma e outra vez, eu sofri. E eu sentia que a frustração, ela entrava pelos ossos. E amanhecia um novo dia e eu perguntava, até quando? Até quando? Até quando? E ganhava almas e via o lugar encher. Eu fazia um grande esforço. E logo, aos 2 meses, aos 3 meses, depois de discipular e de batizar, o povo ia-se embora. E onde é que está essa família? Onde estão aqueles? Já não está. Foram para a Venezuela. E falava a qualquer cidade da Venezuela. Foram para o centro da Colômbia. Qualquer cidade do centro da Colômbia. E logo, mas tudo que eu fiz se perde em 2 meses, em 3 meses, em 4 meses. E eu cria que Deus ia fazer uma obra grande, mas a obra não era vista. O que eu via era que cada dia a situação era mais deprimente, maiores necessidades na casa, na família, em mim mesmo. A arma que eu usei foi essa, obediência, apesar do meu sentimento. Obediência, tomando a figura de Ezequiel, obedece. O meu maior inimigo não é a igreja católica, não são aqueles que estão ao redor da minha casa, perseguindo, jogando pedra, enchendo a minha casa de lama. O maior inimigo está dentro de mim. O maior inimigo são os meus próprios sentimentos. E eu preciso sujeitá-los. Eu preciso pôr eles debaixo da ação do Espírito. Eu preciso obedecer apesar daquilo que eu sinto. E a única maneira de alcançar é que eu tolere a frustração. E de que maneira eu tolerava a frustração? Tolerava pregando. O grupo era pequeno, mas eu pregava como uma multidão. O salão era pequeno, mas eu via uma igreja, um templo grande. Quando o povo falava comigo e perguntava, como é que o senhor vê? Eu digo, muito bom, melhor daquilo que estou vendo agora. O que está na frente é melhor. Então nessa situação eu pude tolerar. A segunda palavra é paciente com a recompensa. Paciente com a recompensa. Há coisas que você e eu fazemos e entendemos que tem recompensa e queremos ela hoje, queremos amanhã. E é possível que não receba a recompensa, nem hoje, nem amanhã. E se prolonga o tempo. E quando você tem esperança e essa não se cumpre, você sente que começa uma desesperação interna. Então Hebreus no capítulo 6 disse, tenha fé e seja paciente, para que possa possuir as promessas.
As promessas estão apontando a algo que vai acontecer. A frustração quer roubar. E a intolerância quer destruir tudo. E a falta de paciência me distancia, me põe longe da recompensa. Me lembro do ano 83. Ano 83. Um dos momentos de maior crise para mim, para a família. E de repente se me apresenta uma oportunidade de sair da Colômbia, de voltar para o Brasil. Amavelmente estava sendo oferecida uma extraordinária posição para mim. E quando me sentei na mesa com a minha esposa, e a pessoa que foi enviado, o pastor que estava conosco na casa, e conversamos, ela olhou para mim e perguntou: será que lá no Brasil não tem alguém que faça esse trabalho sem ter a necessidade de sacrificar a obra missionária? E eu olhei para ela com assombro, porque ela lavava roupa em gamela, em bacia, estava cozinhando com fogão a querosene. A pessoa que mais estava sofrendo era ela. E quando ela responde assim, eu olhei para ela e me pareceu uma resposta extraordinária, porém comprometedora. E eu chamo ela de negra. Eu disse: negra, você sabe o que você está dizendo? Porque eu pensei que, dando aquela oportunidade, ela seria a primeira em dizer: vamos, amanhã mesmo. Mas não, ela foi mais prudente que eu. E logo ela olha para mim e disse: com tudo isso, você obedeça ao Senhor. Se Ele falar com você da mesma maneira que falou quando nos trouxe para cá, então você decide. E eu esperei que Deus falasse comigo, e Deus não falou. E eu busquei a Deus aqui, ali e lá, e não houve resposta. Mas logo quando, fazendo uma viagem, saio no avião para atender um trabalho do concílio, e o avião, quando se levanta, sai por em cima da cidade, e eu estou sentado na janela e olho para a cidade que me está maltratando, a cidade que prolonga-se o tempo, e eu não vejo aquilo que eu queria ver. Eu não tenho o resultado, eu não tenho a recompensa que eu queria ter. E já passavam 8 anos. Então, quando o avião sai, eu olho pela janela, eu vejo o templo pequeno que está em construção lá embaixo. E então o Espírito Santo fala: se você sai daqui agora, quando as promessas se cumpram, com quem se cumprem? Então eu, olhando para baixo e vendo aquela situação, me estremeço e começo a chorar. E eu perguntei a Deus: e quanto tempo mais tenho que esperar? E a resposta veio por a carta aos Hebreus: um pouquinho mais. E o que há de vir virá. Você está esperando? De novo eu quero repetir as duas palavras: tolerância com a frustração. Diga comigo: tolerância com a frustração. Paciência com a recompensa. Se você tolera, não significa que você se entrega. Se você espera, não significa que você não vai receber. É todo o contrário. Ezequiel, ele obedece apesar do seu sentimento. Mas o versículo 15: vim aos do exílio que morava em Tel Aviv.
junto ao rio Quebar, e por 7 dias assentei-me ali no meio deles, atônito. Então entendi que o plano de Deus era levar o seu homem a que superasse os seus sentimentos. Quero dizer de novo, o propósito de Deus era que o seu homem, o seu profeta, superasse os seus sentimentos, fazendo uso da obediência. Segundo, que ele pudesse fazer uso da tolerância com a frustração e que ele fosse paciente com a recompensa. Agora, Deus quer levar ele a que não esteja ausente do povo. Escutem, meus amados irmãos e companheiros. É fácil descobrir as faltas, os erros. É fácil apontar. É fácil señalar. Mas é muito mais difícil apontar, identificar e logo sentar-se para saber por que as coisas estão acontecendo. Por quê? Você não pode conhecer o povo se você não se senta com ele. Eu quero falar isso suave, eu quero dar tempo, porque a pastoral nossa, o nosso trabalho, não é com escritórios, não é com máquinas, não é com computadores, mesmo que nós precisemos usá-los. O nosso trabalho é com o povo. A nossa missão é estar onde o povo está. A única maneira de saber o que está acontecendo com o povo é sentando-se com eles. É ouvindo o povo, é vendo o povo, é sentindo o povo, é participando com o povo. E então, quando você faz isso, você vai descobrir algo, como descobriu Ezequiel. Quando Ezequiel viu a realidade, ficou atônito. A realidade do seu povo fez que ele ficasse atônito. Se nós, como pastores, hoje, tomasse mais tempo, setores, nesse grande São Paulo, nesse grande Brasil, um culto nosso, em qualquer lugar, repleto de 400, 500 ou mais pessoas. Esse número de pessoas que estão ali vem de uma faixa social mostrando a pobreza. Você e eu não somos pastores de rico, somos pastores de pobres. A ONU está assinalando que 60% ou mais da população mundial é de pobres. E logo divide esse grupo em 3: pobreza extrema, pobreza moderada e pobreza relativa. Afinal de contas, os 3 são pobres. Quando você está no culto, pregando, cantando, o povo que está diante de você ganha salário mínimo. Uma grande parte. Outros um pouquinho melhor ganham 2. Outro um pouquinho melhor ganhará 3. Estamos falando de uma faixa salarial entre R$1.000. Com R$1.000 tem que pagar aluguel. Com R$1.000 tem que pagar transporte. Com R$1.000 tem que comprar comida. Com R$1.000 tem que pagar o colégio ou alguns úteis de escola para os filhos. Com R$1.000 tem que calçar, tem que vestir.
E com R$1.000 tem que pagar dízimo. E com R$1.000 tem que dar oferta. Com R$1.000 tem que dar para a obra missionária. Estou falando bem? E com R$1.000 nós queremos que eles cantem com as mãos levantadas. Nós queremos que eles falem línguas estranhas. Nós queremos que eles saiam radiante da casa de Deus. E é possível que nós alcancemos isso de um culto. Mas quando eles cruzam a porta do templo, a realidade na rua é outra. Quando ele sai do templo, ele volta a confrontar com a realidade da sua vida. Contas por pagar, dívida em cobrança judicial. Alguns têm pedido dinheiro emprestado com interesses ou juros altíssimos, até de 10, 15% ao mês. Outros até mais, para poder cumprir os seus compromissos em casa. É difícil saber isso se não nos sentamos com o povo. Agora a pergunta é: somos impotentes? Porque o que é que pode fazer um pastor numa realidade como essa? Que o membro da igreja não pode terminar de pagar o carro e vai perder o carro. Que o membro da igreja não pode pagar o apartamento e está perdendo o apartamento. Que o membro da igreja não pode pagar a casa e está perdendo a casa. Que o membro da igreja tem hipoteca no cartório, que está sendo chamado a juízo. O que é que eu posso fazer? Eu sou simplesmente pastor. Eu sou simplesmente o obreiro. Eu sou simplesmente o servo de Deus. E eu quero dizer que a sua teologia, a minha teologia, ela tem que superar uma barreira. Então poderíamos chamar, nós precisamos desenvolver uma pastoral que vá além dos limites teológicos. O que significa? Que eu não posso pretender que a minha tarefa termina no altar. Preguei bem, preguei bonito, a palavra foi reveladora e aí cumpri, e aí terminou a minha tarefa. Não, a minha tarefa segue com o crente que saiu do culto abençoado. Eu tenho que ter algo mais para eles. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero. Então nós estamos vendo o profeta sentado com quem? Com o povo. Ele não estava sentado lá na casa real, não. Ele não estava sentado lá no escritório sacerdotal, não. Ele estava sentado com o povo. E estava atônito. Ele viu coisa que ele nunca tinha visto, que ele nunca se imaginava. Ele viu juros de 10, 15, 20%. Ele viu casa sendo arrematada. Ele viu gente perdendo tudo. Ele viu o povo sendo explorado. E ele ficou atônito. Agora, ele sabia, isso é por culpa da falta, do pecado, do erro que eles cometeram. Sim, mas eu quero que você identifique. Meta-se com o povo, entre no meio do povo. Deixa eu dizer uma coisa, que eu gosto do estilo do ministério pastoral no Brasil. Que homens com uma grande responsabilidade, como o pastor José Wellington e outros, terminam o culto e não tem aquela porta de escape. Outro dia fui pregar num lugar
E quando eu entrei, quando me levaram, saltei do carro, tinha um cordão de segurança. E eu no meio, e eu vi gente, tremendos homens. À minha direita, outra à minha esquerda. Eu digo, e o que é isso aqui? Então a pessoa que estava me guiando disse: pastor, o senhor está dentro de um cordão de segurança. Eu digo, para quê? E eu falei para a pessoa que estava, eu vivo na Colômbia. Na Colômbia tem Farc, tem de tudo. E eu não preciso disso. Mas aqui é o protocolo, é assim. Então eu fui. Quando eu terminei de pregar e disse amém, o cordão estava formado de novo. E veio um grupo de gente que queria ver, que queria tocar, estendia a mão, pastor Setílio, pastor Setílio. E aqueles homens desse tamanho diziam, não. Não toque ele, não moleste ele, não, o servo de Deus, o homem de Deus. Aí eu parei no meio do caminho, eu digo, por ser homem de Deus, por ser servo de Deus, é que eles precisam tocar-me. A gente não tem ideia do efeito que tem esse toque. Talvez para a gente é moléstia, é cansaço, é estorvo, mas para eles é a oportunidade, é a ocasião. Alguns vêm assim pensando que se toca você, eles recebem cura. Vem pensando que se toca você, eles são abençoados. Eles vêm pensando que você representa a unção de Deus na terra para abençoar as suas vidas. Aleluia. Permita, para fechar a mensagem, capítulo 42 de Isaías. Olhe um acontecimento. Capítulo 42, versículo 18. O povo está sofrendo uma situação parecida àquela de Ezequiel, mas em um outro contexto e com outro homem. Então Deus está falando assim: surdos, ouvi, e vós cegos, olhai para que possais ver. E logo pergunta: quem é cego, senão o meu servo? Ou surdo, como o meu mensageiro, a quem envio? E quem é cego como o meu amigo? E cego como o servo do Senhor? Tu viste muitas coisas, mas não as guardastes. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouves. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a sua lei e torná-la gloriosa. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa e ninguém há que os livre. Por despojo e ninguém diz restituir. Essa palavra, então ela me sacudiu, porque aqui a reclamação é essa. Agora é o povo, mas note bem, povo que está surdo. Mas o Senhor disse: cego, ouve e não guarda, não captura a palavra, não resiste à palavra. Vê, mas não guarda a palavra, não resiste à palavra. E eu pensei, como é que a pessoa pode ouvir, ver e não guardar?
Os dois verbos estão ativados, o verbo ver e o verbo ouvir. Preste atenção, que quando você ouve bem, a palavra que você ouve, ela sofre um processo na sua mente e produz uma imagem. Se a pessoa não ouviu bem, não vai ter imagem. Então ele não ouviu. Exemplo, se eu digo, hoje pela manhã, no meu café, eu comi um melão. E o melão estava doce. Você me ouviu? O que é que você está vendo? Melão. É assim, imediato, produz a imagem. Mas se você não presta atenção e alguém disser, você ouviu o que ele disse que comeu melão, e que a mim que me importa que comeu melão, eu estou pensando em melão. Você não guarda, você não registra isso, isso passa. Aqui a palavra está dizendo, registre. Mas esse povo não registrou, não guardou. Por causa da falta da palavra, finalmente chega a um ponto onde perde tudo. Mas Deus disse, conserva os direitos de comunhão com Ele. Disse, é meu servo, é meu enviado e é meu amigo. Porém, sendo servo, sendo enviado e sendo amigo, não tem um bom testemunho. Por que não tem bom testemunho? Porque estão presos, estão sendo saqueados, estão sendo explotados, estão sendo maltratados. E logo disse, pior ainda, não há quem os livre. Não há liderança que tenha interesse de livrar. Não há liderança que tenha interesse de mudar o seu estilo, a sua condição de vida. Segundo, não há quem diga restituir. Eles estão perdendo tudo e não há quem na frente deles sejam capazes de ter uma palavra profética que restitua o que eles perderam. Então, quando eu vi essa palavra, imediatamente fui a Lucas 4 para ver a Jesus quando entra na sinagoga e lê o livro e disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Propósito, para trazer boas novas aos pobres, boas novas aos quebrantados, boas novas aos cativos, boas novas aos cegos, boas novas aos oprimidos. Há 5 grupos de pessoas no qual o ministério de Jesus está enfocado. O Senhor está dizendo, eu não vim na terra para passear. Eu não vim na terra para passar um tempo agradável. Eu não vim na terra simplesmente para conhecê-los. Eu vim na terra com uma missão. E a missão é essa, que hoje se prega, se anuncia o ano agradável do Senhor. O que é o ano agradável do Senhor? Quero fazer uma pergunta. Contrário à pobreza, o que é? Não ouço. Contrário à pobreza. Contrário a quebrantamento. Contrário à catividade. Contrário à cegueira. Contrário à opressão. Para isso veio Jesus. Assim que o ministério do Senhor estava enfocado na necessidade de cada pessoa. Quando ele termina o seu ministério, ele disse, eu constituo a vocês como homens que vai continuar a minha tarefa. Viva no meio do povo, conheça a necessidade do povo e eu os dou poder para que possa abrir as portas dos céus, para que abençoe ao povo, para que liberte o povo, para que restitua aquilo que o povo ha perdido.
Então quero concluir dizendo: esta tarde, pastores, a escola bíblica está terminando. Os senhores voltam para o seu lugar de trabalho, cada quem volta para a sua cidade, cada quem volta para o seu campo, cada quem volta para a sua igreja. Mas eu quero crer que quando você saia daqui, você vai sair com uma convicção: eu tenho uma visão que transcende, eu tenho uma visão que está marcada num contexto histórico, eu tenho uma palavra profética com integridade, eu obedeço a Deus e a sua palavra, apesar dos meus sentimentos. Eu me sento com o povo, eu vou conhecer a necessidade real do povo, e eu me levanto como profeta de Deus para libertar aquele que está sofrendo. Eu vou libertá-lo com a palavra da restituição. Xaramakanta Ramakita. O nosso altar, no qual Deus nos confiou, pode ser causa de estímulo para que as nossas crianças e adolescentes estudem. Termine a primária, termine o colégio, vá para a faculdade. Lembre-se que o mundo de hoje globalizado requer educação. Seria bom fazer um censo em cada congregação para saber quanta gente analfabeta há dentro dela. Seria bom fazer um censo dentro da congregação para saber quantas pessoas estão endividadas e não podem pagar as suas dívidas. Talvez você pense: eu não sou banco, eu não posso resolver esse problema. E eu não estou dizendo que você resolva o problema com dinheiro se não tem, mas pelo menos comprometa a sua palavra profética. Eu pediria ao pastor José Wellington licença para que oremos esta hora. Eu estou pensando aqui que, da medida que você está me ouvindo, você está vendo rostos, você está vendo gente, está vendo o povo da sua congregação, famílias inteiras. Aleluia. E eu quero crer que esta tarde você se sente uma pessoa debaixo da unção para trazer libertação ao seu povo. Agora deixa eu dizer para vocês: quando eu falei que com R$1.000 tem que pagar dízimo, quando eu falei que com R$1.000 tem que dar oferta, esse é o caminho mais certo que pode você mostrar para esse povo que está debaixo dessa opressão, mas que eles não façam por necessidade. Outro dia o Senhor me chamou a atenção, dizendo: o meu povo não vai responder a projetos, eles vão responder a partir de agora a palavra. Que o povo responda a palavra, que o dízimo, a oferta seja por causa da palavra, não porque tem que comprar terreno, não porque tem que construir templo, não porque tem que. Vamos exaltar a palavra. Vamos exaltar a palavra, mas vamos orar com eles. De vez em quando eu vejo na maioria das igrejas que na hora da oferta não dão muita importância à oferta, nem sequer em alguns lugares oram antes de dar a oferta. Eu gostaria de estimulá-los que oxalá tomem uns minutos para conscientizar o povo do que eles estão fazendo. Que quando eles abrem a carteira, eles criam um espaço vazio, e esse espaço vazio ativa uma lei chamada lei do vácuo. É a lei do espaço vazio, que quer dizer: esse copo, ele está meio cheio ou meio vazio, depende de como eu queira olhar. Mas esse copo não pode receber mais água daquilo que o espaço suporte. Pode ser que como é que chama, no garrafão haja 20 litros de água, mas o meu copo só cabe um pouco. Assim que se eu despejo todo o garrafão aqui, eu vou perder a água, porque o meu copo não suporta.
Se eu quero mais, eu tenho que consumir toda a água que está aqui. Quando o nosso irmão dá oferta, dá dízimo, eles produzem um vazio. E a Bíblia diz: a bênção que vem traz maior abastança. Uma carteira vazia, respondendo a palavra de Deus, significa abrir as portas dos tesouros escondidos. E se você ora pelo povo que dá, eu tenho certeza que vai ocorrer milagres na sua vida. Pense um pouco nas pessoas que estão dentro da sua congregação. Atreva-se esta tarde a orar por eles. E se você tem uma palavra profética, solte essa palavra. Alcance o seu rebanho. Soberano e eterno Deus. Nekapatoroshanda ramakata ramai. Shera rabakata ramakata ramai. Ikatoroshanda ramakata rabakata yam. Esta tarde, Senhor, é uma tarde onde os teus homens, os teus profetas estão tomando a sua cidade, estão tomando o campo onde tu lhes tem posto. Eles estão clamando, orando pelo seu rebanho. E eu sei que tu ouve a palavra, que tu escuta a oração, que tu responde o clamor. E nesta mesma hora, há poder na palavra, há poder na palavra, há libertação pelo poder da palavra. Tu liberta aqueles que estão oprimidos pela pobreza, oprimidos pela dívida, oprimido pelas necessidades extremas. Oh, tu nos tem constituído homens, tu nos tem posto no lugar para fazer aquilo que tu nos manda, cumprir com a tua tarefa. Eu sei, ó Pai, que tu hoje tem para o teu filho aquilo que ele precisa, autoridade. Oh, maravilhoso Deus. Você levanta a sua voz e o Senhor ouve a tua voz, Ele atende a tua voz e Ele cumpre com a sua promessa. Aleluia, aleluia. Obrigado, pastor. Meus irmãos, podeis sentar.